Paz do Senhor a todos, glória a Deus, um feliz dia das mães para as mamães, amém? E para as mamães das mamães também, amém? Glória a Deus. Salmos número 121, eu gostaria de ler apenas 2 versículos desse salmo, mas nós vamos tentar abordar o máximo dele em nome de Jesus. Apenas o verso 7 e o verso 8. Desse salmo tão conhecido, acredito eu que esteja entre os mais conhecidos dos salmos, né? Salmo 23, Salmo 91, os salmos 128, 127, 122 e por sequência também o salmo número 121. Vamos ler o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, amém? Vamos ler? O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmão, pode sentar em nome de Jesus? Que bom que as crianças estão aqui, porque a todo instante que eu estava meditando nessa tarde sobre o esboço dessa ministração, eu senti no meu coração de... Não, só um minutinho. Eu senti no meu coração de falar algo. E graças a Deus as crianças ainda estão aqui e vai servir muito para elas o que eu vou dizer aqui. Amém, crianças? Então preste atenção um pouquinho no tio aqui que eu vou falar. Há umas 3 semanas atrás, inclusive essa conversa eu já tive até com o irmão Júlio aqui fora. Não me lembro quem estava com a gente, irmão Júlio. Mas foi uma conversa que eu tive com a minha filha e anteriormente eu havia tido um começo de conversa com o irmão Júlio. E a conversa que eu tive com a minha filha, nós sentamos para conversar um pouco, puxar o lado mais teológico da minha filha, né, pensar um pouco em Deus. E eu falei para ela assim, filha, se uma pessoa te perguntar sobre o que é besouro, preste atenção nisso, crianças, preste atenção nisso, irmãos. Te perguntar o que é besouro, o que você vai falar para essa pessoa? Ela falou, vou falar que é um bicho fedido, um bicho desse tamanho. Eu falei, minha filha, mas se você perguntar para um biólogo o que é um besouro, ele vai conversar com você horas e horas sobre o que é besouro. Porque besouro é o ser vivo que tem mais espécies de besouro. Segundo as minhas fontes aí, são 400 mil espécies de besouro. Então, se um biólogo for conversar sobre besouro comigo, ele vai ficar conversando comigo horas e horas e horas e horas e não vai terminar o assunto. Porém, eu não sei nada sobre besouro. Eu perguntei para minha filha, por que o biólogo sabe mais do que a gente? E sabe qual foi a resposta dela para mim? Porque ele estudou. Eu falei, então tá, e se você entrar numa mata fechada, meia hora lá dentro dessa mata, e você sair, o que você vai dizer que viu dentro dessa mata? Ela vai dizer, eu vou ver árvore, vou ver planta, vou ver alguns bichos, é isso que eu vou ver. Eu falei para ela, filha, e se um índio ficar meia hora dentro dessa mata, o que ele vai dizer que viu? E eu comecei a ajudá-la, porque ela disse, eu vou ver folhas, eu vou ver árvore, eu vou ver fruto, eu vou ver isso e aquilo. Eu falei, olha, o índio vai ver qual bicho passou por aquele chão, o índio vai saber qual raiz é de comer, o índio vai saber qual folha pode comer, o índio vai saber qual fruto tinha ali, quais bichos eram fruto de caça ou poderiam ser caçados. E por que o índio sabe isso? A resposta dela foi, porque ele vive lá, porque ele tem a experiência de estar lá. Eu falei, e um botânico? E se fosse um botânico lá? Ele ia saber ainda muito mais informações, porque estudou. O que eu quis dizer para ela, eu quero trazer para a nossa realidade aqui, antes de entrar na mensagem, é que se nós, ao sermos questionados sobre Deus, crianças, se vocês forem questionados sobre Deus, e vocês não tiverem uma resposta mais satisfatória sobre Deus do que um ímpio, é sinal de que nós não adquirimos o conhecimento além do que o ímpio tem. Se perguntar para um índio sobre floresta e ele souber a mesma coisa que eu sei sobre floresta, significa dizer que ele é um mau índio.
Se perguntar para um biólogo sobre besouro e ele souber a mesma coisa que eu, há de convir comigo que esse não é um bom biólogo. Ele não estudou direito, ele não sabe muito bem. E depois que eu conversei isso com a minha filha, eu percebi que ela começou a perguntar mais sobre Deus, para ela saber mais sobre Deus. E essa é uma verdade que nós temos que cultivar. Nós temos por obrigação de saber no mínimo mais do que eles sabem lá fora. Se você perguntar ali fora quem é Deus para o ímpio, ele vai falar alguma coisa aleatória. Deus é amor, por exemplo. O que mais você vai ouvir? Deus é amor. Só que Deus não é somente amor. Deus é muito mais do que amor apenas. Ele é amor, ele é justiça, ele é santidade, ele é misericórdia, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é grande, ele é excelso, ele é maravilhoso. Ele é transformador de almas. Olha você aqui, transformados pelo poder do seu amor. Então nós temos que, por obrigação, saber muito mais do que um ímpio sabe. Isso eu falei para minha filha: filha, você tem que saber mais do que os seus coleguinhas de trabalho, dos seus coleguinhas de colégio sabem. E que isso possa florescer no coração das crianças. Que vocês possam ter esse interesse de saber e continuar querendo saber ainda mais sobre Deus. Amém? Se as crianças quiserem ir, elas podem ir em nome de Jesus. Pode ficar em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro de Salmo, número 121... Oi? Eu acho que elas não vão sair, não. Vai. Vamos orar, então? Vem aqui na frente? Pode vir em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vem, Laurinha. A gente vai orar por você, Laura. Aproveita que é de graça, glória a Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, pela vida das crianças. Obrigado, Senhor amado, pela vida das irmãs, ó Deus querido, que cuidam das nossas crianças com amor, com carinho, falando da palavra de Deus para ela, ensinando, ó Pai querido, a tua palavra ali naquela salinha, ó Deus. Ó Pai querido, que o ensino venha produzir frutos, que esses frutos venham, Pai querido, levar para a vida delas, para o cotidiano delas, que elas venham colocar em prática tudo que foi ensinado ali, ó Deus. Tu és santo, Tu és bom, e é bom saber que o Senhor está conosco. É maravilhoso saber que o Senhor está sempre conosco, ó Deus. Obrigado e guarda nossas crianças cada vez mais deste mundo tão perverso, mas o Senhor colocou pessoas preocupadas com as nossas crianças, ó Deus. Estão aqui dentro também as minhas irmãs que cuidam, os nossos pastores que cuidam, esse ministério que cuida, ó Deus querido, que o Senhor as abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, o Salmo número 121, ele é um dos salmos chamados de salmo de romagem. É um salmo de romaria, salmo de peregrinação. Esse é um dos salmos que vai do número 120 até o número 134. São salmos em que os israelitas, os judeus, enfim, eles caminhavam cantarolando ou citando estes salmos. O salmo número 121, ele trata sobre a soberania de Deus, mas não somente sobre a soberania de Deus. O Salmo número 121, ele também trata Deus como o protetor, o guarda do seu povo. É interessante que quando eu leio o Salmo número 121, eu percebo que o começo desse Salmo não é para mostrar, isso para mim é como recurso literário, não é para mostrar apenas sobre os montes, ou falar sobre os montes que estão ali ao redor deles. Eu percebo que muitos pregadores, quando citam esse salmo, eles evidenciam muito esses montes. Mas quando eu leio esse texto, que começa, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, me parece que esse é apenas um recurso que ele está usando para poder falar de Deus. Me parece que ele está pegando a situação dos montes e está falando, olha esses montes, olha a grandeza desses montes,
Olha como esses montes são terríveis, olha como eles são grandes. Alguns vão falar dos deuses que eram colocados no alto daquele monte, dos altares que eram colocados no alto daquele monte, e de que esses deuses poderiam ser deuses de povos inimigos de Israel. Porém eu, Marcelo, olhando o texto, lendo o texto, eu consigo ver no texto que o que Deus quer mostrar para a gente é que não há nada, absolutamente nada, que seja maior ou que possa rivalizar com Deus. Eu não consigo olhar para esse salmo e ver nenhum tipo de algo que me chame a atenção para ele. Na verdade, eu olho para o salmista e ele dizendo que esse é um elemento como que necessário para mostrar para os seus leitores, para os seus ouvintes, para quem estavam cantando ali, que o meu socorro não pode estar em outro elemento. Por mais que o monte seja alto, por mais que o monte seja intimidador, de quem virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele começa a falar isso aqui no versículo 2, você vai perceber que ele não volta nunca mais nesse monte. Ele não quer mais saber desse monte. Ele só fala do Senhor no texto todo. E é isso que me chama a atenção nesse texto. E tem um adendo que eu escrevi aqui, que é o verbo que é mais usado em todo esse texto. No hebraico, o verbo é chamar, que significa guardar. E mesmo quando está no futuro, que é no versículo 7 e 8, o Senhor guardará a sua entrada, guardará a sua saída, o Senhor guardará a sua alma. Mesmo quando está no futuro, no texto original está no presente. O Senhor guarda o seu futuro. Meu Deus do céu, isso é muito rico, irmão. O Senhor guarda a sua entrada. O Senhor guarda a tua saída. Porque para Deus não existe passado, nem presente e nem futuro. Deus é o Pai da eternidade. E o que é eternidade? Eternidade é a ausência de tempo. Por isso que para ele não existe treva nem luz, para ele é a mesma coisa. Então, quando você olha para o texto e você entende que Deus olha para tudo como no presente, Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída, Ele guarda a minha alma. Isso me traz uma alegria muito grande no meu coração. Olhando para Deus como um guarda do seu povo, e sabendo que Deus conhece todas as coisas, eu não tenho dúvida que Deus conhece todas as coisas. Eu sei que você também não tem. Deus conhece tudo. A decisão que você vai tomar amanhã, Deus já sabe o resultado dela. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, olhando para Deus como o guarda do seu povo, e sabendo que Ele conhece todas as coisas, eu acabo entendendo que existem momentos que nós vamos perceber o agir de Deus. Existem situações na vida que nós vamos falar assim, olha, Deus agiu aqui. Deus fez um milagre aqui. Alguma coisa Deus fez aqui. Mas também tem momentos na vida, olhando para esse Deus que guarda o seu povo, que nós não vamos perceber a obra de Deus, como Deus nos guardou, como Deus nos livrou. Nós temos extrema necessidade de aprendizado nessa área. Deus, Ele nos guarda o tempo todo, inclusive quando você pensa que não está sendo guardado. Inclusive quando eu tenho dúvidas que Deus está me guardando, Ele está me guardando. Ficar de pé é Deus guardar você. Você sair da sua casa e chegar até aqui, isso só pode acontecer porque Deus guardou você. Você não tem ideia de quantos livramentos Deus te deu hoje. Você não engasgou almoçando.
aquele belo almoço, Dia das Mães, você não engasgou porque Deus guardou você. Você está respirando agora porque Deus está guardando você. Salmo capítulo número 3, verso 5 diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor cuidou de mim. O Senhor me guardou. Irmãos, se o Senhor não nos guardar, nós não conseguimos sequer dormir e acordar. Nós não conseguimos sequer sair daqui. Então não podemos deixar a gratidão de lado. Nós temos que ser gratos porque Deus tem nos guardado o tempo todo. O tempo todo. Os caminhos que Deus, as portas, os caminhos que Deus fechou, é Deus te guardando. Tem gente que não consegue ver a mão de Deus agindo no fechar de uma porta. Tem gente que não consegue ver a mão de Deus agindo no não conseguir alguma coisa. Nós temos que descansar em Deus, sabendo que o que Deus preparou para nós é sempre o melhor, mesmo que na hora não pareça tão bom assim. Mesmo que na hora não pareça o melhor resultado, mas nós temos que saber, se Deus está me guardando, se eu estou no plano de Deus, se eu estou na vontade de Deus, glória a Deus por isso. Pessoas que Deus afastou da gente. Quantas pessoas, hein? Você vai vivendo a sua vida, vai caminhando na sua vida, e daqui a pouco a pessoa some, você nem sabe de nada, quando vai ver já se foi. Você não sabe que isso pode ser um livramento de Deus? Isso pode ser Deus tirando pessoas do seu caminho que não conseguiriam entender até mesmo o seu ministério. Você imagina se Abraão pega aqueles homens que foram com ele até o pé de Moriá e fala: vamos subir comigo, eu vou sacrificar meu filho lá em cima. Imagina o que ia acontecer lá em cima. Deus, às vezes, irmãos, também tira pessoas do nosso lado. Deus também tira pessoas para não andar mais com a gente. Decisões que Deus impediu até mesmo de você tomar. Deus está te guardando em todas as coisas. Até nas decisões que você decidiu e depois desdecidiu. Isso pode ser Deus exercendo a sua guarda sobre a sua vida. O Salmo número 121 mostra Deus como um guarda constante. O Salmo 121 mostra Deus guardando os seus filhos, mesmo quando os seus filhos não estão conscientes disso. Mesmo quando os seus filhos não sabem que estão sendo guardados, ou até mesmo pensam que não estão sendo guardados, Deus está guardando os seus filhos. Na peregrinação aqui, nessa peregrinação que eles faziam, o caminho aqui era extremamente perigoso, irmãos. Inclusive Jesus, quando fala da parábola do bom samaritano, Jesus está usando algo que todo mundo conhecia. A estrada de Jericó para Jerusalém, por exemplo, era uma estrada muito perigosa. Ali, alguns anos antes, Herodes o Grande havia mandado pelo menos 40 mil trabalhadores do templo embora. E eles não tinham como conseguir recurso, eles se alocavam nesses caminhos, nessas estradas, para assaltar quem passava por ali, para matar quem passava por ali. Isso na época de Herodes, mas o caminho sempre foi perigoso. Então, Deus estava guardando eles nas estradas, dos assaltos, dos ladrões, dos perigos. Deus não deixava o pé deles vacilar, porque Deus estava guardando a caminhada deles nestas peregrinações. E não somente de serem assaltados ou de coisas assim, mas também a estrada era muito perigosa, não era asfaltada como é hoje. Hoje você olha a rua asfaltada, pensa que bonito, vamos passar aquarema, né? Mas não era assim. Era cheio de pedregulho, era difícil o acesso. E Deus estava guardando esse povo. E da onde vem esse socorro? A resposta não está nos montes. A resposta está no Senhor. Observe como o salmista vai falar sobre Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Observe que isso é interessante. Ele está falando que o socorro dele vem daquele que criou os montes que estavam ali.
Ele está falando que o socorro dele não vem de qualquer um, mas o socorro vem do Criador de todas as coisas. O que é a criação para contender com o seu Criador? Observe que quando ele diz que fez os céus e a terra, ele está usando palavras que Jonas também usa quando é indagado no navio, que ele está fugindo dos planos de Deus. De onde você vem? Qual Deus você serve? Para onde você vai? Me fala sobre você. Olha, eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus que criou os céus, a terra e o mar. Porque dizer que Deus é criador, e aqui entra um outro assunto, o criacionismo, que é muito discutido, o que o mundo tenta provar é que Deus não é criador. Só que a fé cristã é fundamentada num Deus criador. E quando a pessoa diz que o meu Deus criou os céus e a terra, significa dizer que esse Deus é o Deus dos deuses. É o Deus dos ídolos. Não existem deuses, não existem impérios perante o Deus que criou os céus e a terra. Então quando ele fala, olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o que é esse monte perante esse Senhor? O que é essa dificuldade perante esse Senhor? O que é essa luta perante esse Senhor? Porque o meu Senhor é o Senhor que fez os céus, o céu e a terra. Ele vai dizer, olha, ele é o vigilante que nunca dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Olha, ele é o protetor constante do seu povo. O Senhor é o guarda do seu povo. O versículo 3 diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem. E aqui, claramente, o salmista está pensando na romaria que era feita, na dificuldade que era feita. Mas nós podemos claramente trazer para a nossa vida cristã, que se você confiar em Deus, os seus pés não vacilarão. Amém, irmãos? Se você confiar em Deus, depositar a sua confiança em Deus, os seus pés não vacilarão. Deixe-me fazer aqui um adendo. Na caminhada cristã, nós vemos muitas pessoas que abandonam, que querem voltar, que não querem mais continuar e dão todo tipo de desculpa. Mas a verdade é que qualquer pessoa que volta do meio do caminho é porque confiou em algo além de Deus. Algo além do Senhor. Não me deram oportunidade, não me reconheceram, não me viram, fulano errou, fulano pecou, fulano falou assim comigo, falou assado comigo, então abandonei tudo. Uma vez eu falando com uma pessoa que está nessas condições, e ela falou comigo, não, eu me desviei. Eu falei, mas o que houve? Não, eu estava lá na igreja e eu me desviei porque eu me chateei com a igreja. Eu falei, rapaz, Jesus vacila muito com a gente, né? Não, Jesus não. Eu falei, não, então você não deveria ter largado. Então você não deveria ter abandonado. Porque essa é a causa primária, não é olhar para Jesus, é olhar para o lado, é fazer como Pedro, olhar para o vento, olha para o barulho do mar, olha para as ondas, e por isso perde os olhos de Jesus. Perde os olhos daquele que Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhai para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É para Jesus que nós temos que olhar. É para Ele que nós temos que olhar, porque o homem é falho, o homem erra. Se você passar uma hora comigo do meu dia, você vai falar, é melhor sair de perto, porque Marcelo erra muito. Nós erramos muito. É por isso que a nossa referência é sempre Cristo. Quando Paulo falou, olha só, sede meus imitadores, mas não é porque eu sou Paulo, é porque eu imito a Cristo. Paulo escreveu em Efésios 5, sede imitadores de Deus, como filhos amados. O alvo da igreja é Cristo. O alvo não é ninguém, o alvo é o Senhor de toda a terra, é Cristo Jesus. E quando eu olho para o versículo 3 aqui, e ele fala, olha,
o Senhor não vai deixar vacilar o teu pé, é se você confiar em Deus, se você depositar sua confiança em Deus, a sua caminhada rumo à Nova Jerusalém será bem sucedida, irmãos. Todos nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, para a cidade preparada para a sua igreja. Nós estamos indo para lá, mas é necessário mantermos os olhos fixos no alvo. Olhai para o céu, Colossenses 3, olhai para as coisas que são de cima, olhem para as coisas do alto, e não para as coisas de baixo. O versículo 3 diz que não dormitará aquele que te guarda. Não tem como fugir desta verdade. Ele não vai deixar você vacilar, porque ele não cochila, ele não dorme. Os olhos dele estão como chama de fogo, contemplando os maus e os bons. Ele não cochila, ele não dorme, ele não perde tempo. O homem dorme, o homem cochila, o homem às vezes perde o rumo das coisas. Porém, Deus não perde, Deus não dorme, Deus sequer se cansa, Deus não cochila. Louvado seja o nome do Senhor. O homem dorme, Deus não. O homem se distrai, Deus não. Em Atos capítulo 12, Pedro estava preso. Pedro até estava dormindo. Pedro dá uma cochilada na prisão. A igreja estava orando por Pedro. Pedro não sabia quando ele sairia da prisão. Pedro sequer sabia se sairia da prisão. Pedro não sabia como sairia, quando sairia. Só que Deus está sempre atento à oração do seu povo. Mesmo quando não entendemos, irmãos, Deus está trabalhando. Mesmo quando não entendemos, e eu ouso dizer, mesmo quando não sabemos, Deus está trabalhando. Versículo 5 diz: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é quem guarda você. O Senhor te vigia. Glória a Deus. O Senhor te protege. O Senhor te observa. O Senhor te preserva. O Senhor te guarda. O salmista não diz: um exército está te guardando. O salmista não diz: uma cidade está te guardando. O salmista não diz: um povo está te guardando. Não, o salmista diz: o próprio Deus está guardando o seu povo. Ele diz: quem te guarda, povo de Deus. Aqui está apontando para Israel, mas, irmão, é para nosso ensino aqui. O Senhor é quem guarda o seu povo. A única explicação para a igreja ainda existir na face da terra, para Israel existir também na face da terra, é porque tem um único Deus que guarda esse povo. O único Deus que guarda. Se não for o único Deus verdadeiro que guarde a igreja, que guarde Israel, nós não existiríamos mais. A história da igreja é uma história que inicia, irmãos, com a glória de Cristo. Mas a história da igreja percorre em perseguição, em morte, em sangue, em espada, onde muitos diriam: eu não quero mais. Mas como foi dito por Jerônimo no caso, que o sangue dos mártires são como sementes na terra. Morriam uns, se levantavam 10, se levantavam 100. Somente a obra de Deus pode fazer isso. Somente se for o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: o Senhor é a tua sombra. Ele é o seu alívio. A sombra, no contexto judaico, é aquilo que trazia frescor, que trazia alívio, que trazia conforto. Então, quando o salmista diz: o Senhor é a tua sombra, Ele é o seu lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente.
ou na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. A sombra é sinal de descanso. A sombra também é um sinal da proximidade de Deus com seu povo. Glória a Deus, irmãos. Porque a sombra é projetada perto. A sombra não é projetada longe. Então, quando o salmista diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, isso significa dizer que o Senhor está perto de nós. Está próximo de nós. Ele está perto, e a Bíblia diz isso: perto está o Senhor daqueles que o invocam, que o buscam. Ele está perto, ele não está longe. Então o texto diz, ele é a sua sombra. Ele está à sua direita. No contexto judaico, direita é sinal de força, segurança. Então, vamos tentar interpretar esse versículo? O Senhor é aquele que nos alivia, que nos traz descanso, que nos traz conforto, mas que também é o nosso porto seguro, mas que também é aquele que nos traz segurança. Ele é a rocha perfeita que estamos firmados. Ele é aquele que nos guarda, em quem nós podemos confiar, mesmo que tudo ao nosso redor esteja desabando. 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita, mas você e eu não seremos atingidos. Então, quando olhamos para isso, nós vemos que o Senhor é o nosso auxílio. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso condutor, Ele é aquele que nos guia pelo caminho da verdade. Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. São palavras que estão no Salmo. Eu estou aqui no versículo 8, porque o versículo 7, o verso 7, eu quero deixar para o final. Essa expressão judaica significa toda a vida. O Senhor guarda toda a sua vida. O Senhor, Ele guarda. Aqui é claro que eu me refiro ao povo que descansa em Deus. Eu não estou dizendo aqui que é para o povo que quer andar a sua própria maneira, viver a sua própria maneira. Eu estou dizendo para você e eu, que decidimos, em nome de Jesus, colocar nos pés do Senhor a nossa vida. Ou é só eu que fiz isso? Acho que todos nós fizemos, né? Senhor, guia meus passos. Aonde o Senhor quiser me levar, irei. Que o Senhor me conduza. Então, amém. Então é para você essa palavra. O Senhor guarda a vida. O Senhor guarda a nossa rotina. Quando você diz, Senhor, eu me entrego totalmente para Ti, até a sua rotina é guardada por Deus. Levanta às 6 horas da manhã, se arruma, vai trabalhar, Deus está te guardando. Vai trabalhar, chegou no trabalho, está mexendo com panela, quem mexe com panela, está mexendo com qualquer coisa, sei lá, com roupa, oh glória, Deus está guardando. Está subindo uma escada, Deus está guardando. Está descendo uma escada, Deus está guardando. Ou você acha que Deus só te guarda do atropelamento? Ou você acha que Deus só te guarda de coisas mais... Deus te guarda das coisas mais simples. Nós temos que agradecer a Deus, porque Deus nos guarda de coisas simples. Simples. Certa vez eu estava em casa amarrando o meu sapato e eu falei, obrigado, Jesus. Aí eu ouvi, obrigado por quê? Falei, porque amarrei meu sapato. Que glória, irmãos! Que glória! Eu trabalhando, montando vidro, fazendo meus trabalhos, botei uma janela no lugar e falei, obrigado, Jesus. Eu ouvi, você fala obrigado, Jesus, por tudo? Falei, meu Deus, falo, e não tem crime em você falar isso, não é errado você falar isso, e eu te estimulo a fazer isso, porque a Bíblia me garante que pessoas gratas são mais abençoadas do que pessoas ingratas. Aqueles 10 leprosos foram curados por Jesus.
Glória a Deus, irmãos. Os 10 leprosos foram curados. Os 10 foram cumprir uma ordem. Vamos mostrar o sumo sacerdote. No meio do caminho, todos os 10 perceberam, fui curado. Os 10 falaram, opa, sumiu a lepra. Só um voltou. Só um falou, não, eu não posso falar com o sacerdote sem falar com quem me curou. Quando ele volta para Jesus, ele recebe algo que os outros não receberam. 9 receberam cura, o que voltou recebeu salvação. Deus sempre abençoa pessoas que são gratas. E é gratidão por tudo, meus irmãos. Gratidão por ouvir. Gratidão por poder ouvir uma admoestação que devemos ser gratos. Então, quando eu olho para Deus, vendo a minha rotina, Deus conhece o começo, meio e fim de tudo. E Ele me guarda no começo, meio e fim de tudo. Meus caminhos, minhas decisões. Ele guarda a minha ida, Ele guarda a minha volta. Ele me guarda no começo, Ele me guarda no encerramento. Ele me guarda no público, Ele me guarda no privado. É o Senhor quem nos guarda em todas as esferas da nossa vida. Isso só me leva a ter uma profunda gratidão em saber que quando o salmista, no número 121 do Salmo, ele fala sobre Deus, nesse cântico de romagem, que também é um cântico de educação. Quando eles vão subindo e descendo, cantando e educando uns aos outros, é para que essas pessoas tenham em mente essa verdade. É para que essas pessoas tenham em mente isso. Eles sobem para Jerusalém cantando, o Senhor me guarda, o Senhor me guarda, o Senhor me guarda. Aí eles descem, o Senhor me guarda, o Senhor me guarda, o Senhor me guarda. É para educar também. É para entender, Deus, realmente, Senhor, é o Senhor quem me guarda de todas as coisas. Ah, Marcelo, mas eu estou vivendo uma situação muito difícil, eu vivi situação muito difícil. Irmãos, Deus está te guardando até nessas situações difíceis. É o Senhor quem nos guarda em todas as áreas. Subindo no andaime, descendo do andaime, botando um vidro como eu, ou não botando um vidro. Indo para casa agora, quem vai de carro, quem vai de bicicleta, quem vai a pé, quem vai de moto, ô glória. É o Senhor quem te guarda. Até caindo do andaime, é o Senhor quem te guarda. E essa é uma verdade, é verdade, até caindo do andaime. Se Deus não guardar, a tragédia é muito grande, meus irmãos. E só Deus sabe porque caiu também do andaime, né, meu pastor? Porque às vezes é a mão de um fio que não deveria encostar. Às vezes é uma ferramenta que poderia cair e bater em lugares piores. Nós não sabemos como Deus trabalha, é por isso que nós cremos. Deus está nos guardando. Nossa vida não é entregue ao acaso. Glória a Deus, irmãos. Nossa vida não é entregue ao acaso. Nossa vida tem um guarda. Nossa vida tem um guardião. A nossa vida tem alguém que ama tanto a gente, que fica de olho em cima da gente, a fim de nos guardar, a fim de mostrar amor por nós. O olhar de Deus para nós nunca é um olhar condenatório, é um olhar de amor. Ele nos ama tanto que nos observa e nos guarda o tempo todo. Existe uma providência divina conduzindo toda a nossa história. Toda a nossa história. Deus nos guarda no maior de todos os livramentos. E agora eu quero falar sobre o versículo 7. Ou sobre o verso 7. Deus nos guarda do maior de todos os livramentos. Deus guarda a nossa alma. É Deus quem preservou a nossa fé. É Deus quem preservou a nossa vida. Deus que impede quedas maiores. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu falei, é verdade. É até mesmo Deus quem impede quedas maiores,
providenciando barreiras para que você não chegue ao fundo do poço. Para que eu não chegue ao fundo do poço. É Deus quem envia uma pessoa, meu pastor, para me aconselhar. É Deus quem envia pessoas para botarem a rédea quando eu queria ir mais fundo, quando eu queria ir além nas minhas decisões, quando eu falei, agora eu vou lá e vou falar, e Deus envia alguém e fala, calma aí rapaz, pensa direitinho, não faz isso agora não. Não vai, segura, não é para você falar isso agora. É Deus, irmãos, guardando você. É Deus guardando a sua vida, usando pessoas. Livro de Hebreus, capítulo 13, se eu não me engano, versículo 25, 27, mas está por ali. A Bíblia diz que existiram homens que não sabiam que estavam recebendo, hospedando anjos na sua casa. Parafraseando, a gente não sabe. Tem gente sendo usado por Deus para a gente não sabe. Dizendo, para, não faz, descansa, pensa, reflita. Deus usa pessoas. E essa também é uma demonstração do cuidado de Deus por nós. Quantas batalhas espirituais Ele venceu por nós? Quantas vezes você fraco, eu fraco, quase pensando em desistir. Aí você dobra o joelho, aí você vem a um culto, aí Deus, por uma palavra, traz fé no seu coração de novo. Deus, com uma palavra, traz ânimo para o seu coração novamente. Deus, com uma palavra, faz você refletir e falar, realmente, meu irmão, é para frente que tem que andar, é para cima que tem que subir mesmo, é o pleonasmo, é para cima que tem que subir. Deus usa pessoas, Deus já venceu batalhas por você. Quantas portas Ele fechou para o seu bem. Nem todo o cuidado de Deus, ele é visível. Porque eu olho para Deus assim, e eu consigo enxergar esse Deus tão humilde, que Ele não é como nós pensamos. Geralmente as pessoas, quando fazem bem para os outros, é claro que eu não estou aqui falando que seja um de vocês, não é nada disso. É algo empírico, você vai ver isso na experiência da vida. Tem pessoas que fazem bem para o outro, e a primeira coisa que quer fazer é mostrar que fez o bem para o outro. Ajuda com alguma coisa, a primeira coisa que quer fazer é tocar trombeta. Fulano estava passando fome, se eu não dou para ele aquelas 100 gramas de fubá, ele morria naquele dia. É assim mesmo. Explana o nada que faz. Deus é tão humilde que Deus ele não precisa ficar explanando todas as vezes que Ele livrou você do mal. É por isso que eu olho para esse texto e seguindo o que a gente vai escrevendo, estudando, eu chego a essa conclusão. Deus me livrou de coisas. E nem tudo que Deus faz é visível. Nem tudo que Deus faz eu preciso de uma constatação visível. Nem tudo que Deus faz. Sabe, o seu coração, ele bate, é uma máquina que está batendo aí, ó. E se Deus não guardar você, essa máquina para. Você já pensou em todo o esforço que você faz para essa máquina parar? Comendo coisas que não deve, não fazendo um monte de coisa que deveria fazer, e Deus vem guardando você e fazendo essa máquina funcionar, irmãos. Se isso não é Deus nos guardando, quem mais nos guarda? Quem mais nos protege? Quem mais nos direciona? Quem mais nos guia? Quem é guardado por Deus pode sim caminhar com segurança espiritual na sua mente e no seu coração. Mesmo que você se sinta fraco por vezes, é Deus que guarda a sua alma. Mesmo que você não acredite, sabe? Às vezes você pode até falar assim, Deus está me guardando disso não. Mesmo nesse momento, Deus está guardando você. Eu quero terminar com algumas aplicações, muito rapidamente por causa da hora.
O Salmo 121 foi escrito muitos anos antes de Cristo. Muitos anos, centenas de anos antes de Cristo. Mas nele nós encontramos cumprimento sobre Cristo e cumprimento perfeito sobre Cristo. Cristo é o nosso socorro, como Deus é apresentado como socorro de Israel aqui. O livro de João 3,17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo. Não foi para que ele condenasse o mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo é o nosso guarda. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que Jesus vive para interceder por nós. Cristo é a nossa sombra. Está pertinho da gente, na pessoa do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo é o nosso protetor. Cristo é o salvador da nossa alma. O nome Jesus já significa isso. Ele é o salvador. Deus salva. Ele é o nosso salvador. Cristo é o companheiro na nossa jornada. Você não está sozinho. Cristo, ele é tudo para nós e tudo em nós. O escritor do Salmo 121 certamente reconhecia que se o Senhor não fosse com ele, aquelas montanhas realmente seriam intimidadoras. O escritor do Salmo 121, ele sabia que se o Senhor não estivesse com ele, aquela montanha seria um desafio. Só que quando ele olha para a montanha, ele percebe: Deus está comigo. Deus é o meu socorro. Deus é o meu baluarte. Deus é a minha bandeira. Deus é a minha salvação. É Ele quem me livra. É Ele quem me guarda. Da mesma forma, nós reclinamos a nossa cerviz, o nosso corpo, e dizemos que se não fosse o Senhor Jesus por nós, nós estaríamos completamente perdidos e frustrados. Se não fosse o Senhor por nós, nós sequer estaríamos aqui. Irmãos, nós sequer existiríamos se não fosse o Senhor Jesus por nossas vidas. É por isso que eu quero terminar com o começo desse salmo, aonde ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a pergunta que eu deixo para os irmãos, terminando essa mensagem, é que se você elevar os seus olhos agora para os montes que se apresentam para a sua vida, de onde vem o teu socorro? O nosso socorro não vem do médico primariamente. O nosso socorro não vem do juiz. O nosso socorro não vem dos relacionamentos que cultivamos. O nosso socorro sempre vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra, porque Ele é o Senhor que nos guarda em todo o tempo. Que essa mensagem possa levar tanto você quanto a mim a sermos mais gratos, porque Deus sempre nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que Deus continue abençoando o presbítero Marcelo e que a palavra de Deus seja sempre guardada em nosso coração. É por isso que nós estamos sempre aprendendo e sempre agradecendo a Deus pelas coisas simples da vida. Pelas coisas simples da vida. Eu tenho aprendido que, ao sair de casa, antes de sair da minha casa, da minha porta,